Muito bem, amigos, para quem está participando da nossa maratona do sábado, acompanhando Palavra de Honra, muitas entrevistas hoje para você, e a entrevista final, muito importante, com a doutora Ariana Young. Doutora Ariana Young vai falar um pouquinho sobre questões relacionadas às alergias. Eu faço um break e a gente volta já. Caríssima doutora Ariana Young, você sabe que eu estava tentando ensaiar a palavra alergologista. Como é difícil! É verdade. Na entrada eu estava me perguntando se eu era alergologista, alergista, médico, mas você pode escolher. É mesmo? Você pode escolher. Eu poderia ter falado só alergista? Só alergista. É mesmo? É uma palavra mais simples, é que às vezes confunde alergista com legista, né? É e aí verdade. não tem nada a ver. Mas alergologista e alergista você escolhe. É um prazer tê-la aqui. Prazer e é meu. Eu tenho que falar que nós estamos sempre somos veiculados pela Jovem Pan News Campinas, pelo 100.3 FM. Você acompanha também pela TV Artes Jaguariúna, chegando até Ribeirão Preto, TV Todo Dia Americana, TV Sol em Indaiatuba e Rede QDM de televisão, levando pela Limex para os Estados Unidos. Você que nos assiste aí em Miami e outros estados americanos. Então, nosso programa hoje é muito importante, porque eu acho que as alergias tomam conta da vida das pessoas, né? Tem gente que inflama literalmente por comer qualquer coisinha diferente, não é? Se pedir para levantar a mão, quase metade das pessoas vão levantar a mão. Está verdade. quase virando normal. É verdade. Cada alergia tem a sua particularidade, mas a alergia hoje é um problema de saúde pública mundial. Numa sala, seja o número de pessoas que tiver, ou numa família, sempre vai ter alguém alérgico. Sempre? Sempre, sempre. Eu estou vendo o seu pullover com gola olímpica, bonito, não é? Muita gente deixa até um vestuário guardado e quando põe, sofre impactos alérgicos, né? De toda essas alergias por coisa guardada, que na verdade são os ácaros, né? Os ácaros mais comuns, tem uma família que chama dermatofago, dermato de pele, fago do latim comer, são ácaros que se alimentam de pele. Então, por exemplo, coloquei esse casaco aqui, ele está limpinho. Vamos supor que eu só coloquei para vir dar essa entrevista importante aqui e chegue em casa e coloque ele no guarda-roupa. Ele está limpo, mas ele tem um resíduo da minha pele, que é microscópico, mas vai alimentar esses ácaros. E aí, se eu deixar esse casaco guardado muito tempo, proliferando esses ácaros, o casaco vai estar limpo, mas cheio de ácaro. E essas são as alergias mais comuns, as alergias por aeroalérgenos, alérgenos ambientais. Alérgenos é o nome que a gente dá para as proteínas, que quando a gente respira, inala essas partículas dessas proteínas, desencadeia uma inflamação que pode começar no nariz e ir até o brônquio. A mais comum de todas é a rinite alérgica. A pessoa pega lá a roupa guardada, daqui a pouco atinha uma sequência de espirros, que a gente fala de espirros em salva. Porque Como é que é isso? Como é que é? Porque eu já tive essa sequência de não parar. Isso, não é um espirro de gripe. Sei. Um espirro de gripe, de resfriado, você dá aquele espirro de uma vez que alivia, é diferente. Na rinite alérgica, o espirro da alergia é o espirro em salva, igual uma salva de palma. Um atrás do outro. Um atrás, não para aquilo. Não para. Tem gente você vai que conta. assoando o nariz e tal e não para. Porque além dos espirros, a gente pode ter outros sintomas que alertam que o problema é alérgico. Espirros em salva, coceira, que tem até a saudação do alérgico. A pessoa cumprimenta. É verdade. Esfregando o nariz. Então, a coceira no nariz, a coceira no olho, tem gente que coça na garganta, que faz até um barulho característico, a coceira no ouvido. A coriza, que quando tem essa inflamação, as glândulas que produzem muco, que esse muco natural que a gente tem no nariz é para aderir às substâncias maiores que a gente respira, para o ar chegar bem limpinho lá para o pulmão. E quando tem uma inflamação nasal, essas glândulas produzem uma quantidade muito maior de muco, que vai aparecer com aquela coriza que parece uma clara de ovo, ou uma aguinha que escorre pela frente, ou que a pessoa sente um pigarro descendo lá pela garganta. E quando tem muita inflamação, incha umas partezinhas que tem dentro do nariz e entope. E esses são
sintomas cardinais da rinite alérgica. Mas Nem todo mundo tem tudo isso. Você está falando de um jeito, doutora Ariana Yang, que eu começo a crer que é quase impossível viver longe de ácaros, porque você falou uma coisa que eu já vi pessoas tirarem um pullover que usaram num dia e guardarem num guarda-roupa. Está errado isso, então? Ou não? Porque... O ideal... Vai então, lá. você está certo, você é perspicaz, você está certo, é observador. Não dá para ficar 100% livre desse ácaro. Mas tem os lugares onde ele se acumula mais. Então, colchão, travesseiro e roupas muito guardadas. Então, mas de quanto em quanto tempo você tem que trocar uma roupa de cama, por exemplo? Toda semana. Toda semana? Toda semana. Quer dizer, 7 dias. Você está me dando aí um ciclo de proliferação do ácaro. Ou eu estou entendendo assim? Me ajuda. A roupa de cama tem que trocar toda semana. Sei. E essa pergunta que você fez do guarda-roupa, porque agora no frio, não tem como lavar toda a roupa toda de frio, que a gente nem tem roupa de frio, né? Senão ela estraga, e aí não seca, que está frio, não vai secar. Então, o que é aconselhado? Onde está a roupa limpa, não é para colocar a roupa que teve contato com a pele. Aquele edredom, cobertor, casaco, porque o problema é a pele humana. O problema é a pele humana. O alimento do ácaro. É o alimento do ácaro, que aí vai levar esse alimento para a roupa limpa também. Eu estou pensando no travesseiro, então o travesseiro deve ser uma festa de ácaro. Tem estudos que mostram que depois, eu não lembro quantos anos, mas depois de alguns anos, tem gente que gosta dessa coisa dos números, eu não sou muito não. Mas depois de alguns anos usando o travesseiro e o colchão, chega a pesar 10% do peso é ácaro. É ácaro? É ácaro. Então a solução, e aí os travesseiros... Não, espera um pouquinho, que isso daí é muito sério. Deixa eu ver o enquadramento da doutora Ariana, se tá ok. Deixa eu ver aqui, põe na tela que nós estamos ao vivo também. Um pouquinho mais para cá. Para cá, um pouquinho mais para cá. Puxa a sua cadeira um pouquinho. Vamos nos acertar. Agora deu, agora você está centralizada. Você vê como é a direção, eu gostei, né? Aqui está muito profissional. Mas então quer dizer que... Meu Deus, o travesseiro fica 10% mais pesado e o colchão de ácaro. Mas o quê? 5 anos? Vou jogar o meu fora amanhã. Não precisa jogar fora. Que também não adianta ficar trocando toda vez. Vai trocar o travesseiro, trocar o colchão cada 6 meses, uma vez por ano. Não. Aí para quem é alérgico, porque não é todo mundo que é alérgico a esse ácaro. E não é todo mundo que tem rinite, que é esse ácaro específico. Esse é o ácaro mais comum. Tá? Tem outros, tem o ácaro da poeira, que chama blômia, tem gente que é alérgico a gato, a cachorro, a fungo, que é o mofo. Mas quando a alergia é esse ácaro, e que a gente descobre através daqueles testes na pele ou exame de sangue, quando a gente sabe que a pessoa é alérgica a esse ácaro, a recomendação é colocar capa anti-ácaro no colchão e no travesseiro. O ácaro, ele tem um tamanho, o tamanho dele é em torno de 3 micrômetros, ele é microscópico, mas no microscópio de criança, de escola, dá para enxergar esse ácaro. E nada mais do que é feito e recomendado é colocar um material que cubra o colchão e o travesseiro, que o tamanho do poro, da trama do tecido, é menor do que o ácaro. Aí o ácaro que está lá no colchão fica lá, não sai. E o que está no travesseiro também. Então a gente prende, literalmente a gente prende o ácaro que está dentro do colchão e fica lá. Mas na prática, vamos lá, é um lençol, por exemplo, do quê? É uma capa, tem vários... É uma capa. É uma capa plástica, com zíper. Com zíper. Algumas modalidades, ela pode ser de PVC, que é um material que parece plástico. Quando ele está novinho, ele fica bem esticadinho, dá para passar pano. E você envelopa o colchão ou o travesseiro, como se fosse uma fronha, só que com zíper. E é PVC. Não fica parecendo uma cama de hospital. Né? Não chega a ficar parecendo uma cama de hospital. Mas esse material, quando vai ficando velho, ele vai fazendo um barulhinho que incomoda as pessoas. Vai trincando. Aí você tem que trocar com uma certa periodicidade. E muita gente não gosta desse barulhinho. Mas você condena o ácaro à prisão. A prisão do colchão ou do travesseiro. Você prende. Prende ele lá. Põe lá, não sabia dessa não. E tem algumas capas que já tem, por dentro é um material impermeável e por fora é algodão.
E aí traz um conforto do toque Claro. e tudo. Então tem muitas Que capas. beleza, isso para a cama é o ideal, né? É o Porque eu ideal. fico pensando, um travesseiro, por exemplo, né? Você fica encostando, eu que tenho barba, né? Eu costumo sempre tomar banho antes de dormir, não sei se resolve, mas eu tenho pouca alergia. Mas minha mulher tem alergia a tudo, a minha, a tudo, não é? Então, esse tipo de reação, isso eu vou te perguntar também, porque eu tenho filhos com alergia, outros sem alergia. Minha mulher é muito alérgica, não pode com perfumes diferentes. Né? Ela só usa perfumes tipo o quê? Meu Deus, Kenzo. Né? Ela não consegue perfumes assim... Será né? que é uma alergia mesmo? Ela deu essa desculpa para você? Não, ela disse que é alergia, né? A alergia cara dessa moça, né? Mas aromas, perfumes e tal são assim elementos que fazem surgir essas alergias, né? Então, tem que diferenciar duas coisas. Perfume ou cheiros fortes, por exemplo. Perfume tem dois tipos de alergia que existem. Tem a alergia de contato, que pode ser, no perfume, ele não é só o aroma, ele tem o fixador do aroma. Por isso que alguns perfumes são caros. Quanto melhor a capacidade de fixação, melhor a qualidade do perfume. Então, dentro do perfume tem várias substâncias e algumas delas podem dar alergia de contato, que aí aparece um problema na pele. A pessoa coloca o perfume no pescoço e aí ali vai ficar coçando, fica vermelho, vai dar uma vermelhidão, uma dermatite, que a gente chama de eczema. Tá. E aí a dermatite de contato. Aí tem um teste, que é o teste de contato, para saber que substância do perfume que causa alergia, para ir procurar um perfume que não tem aquela substância. A pessoa vai poder usar perfume, mas tem que procurar os perfumes que não tenham aquela substância. Esse é um tipo de alergia, dermatite de contato. E aí tem um outro problema que é muito comum em quem tem essas alergias respiratórias, que a pessoa fala assim, não suporto perfume, não suporto cheiro forte, porque meu nariz fica ruim, eu espirro, eu coço, eu tenho tosse, congestiona tudo. E, em geral, nessa situação, o que falta é o diagnóstico correto. Porque, nesse caso, os cheiros fortes, e aí serve para perfume, para cloro, para álcool, para cheiro de fumaça, em geral, esses cheiros, eles funcionam como irritantes. É como se, quando a mucosa nasal, a mucosa respiratória já tivesse inflamado, imagina que você passa um ralador na mão. Está todo inflamado. Aí eu passo álcool gel. Nossa, vai arder. Vai arder. Eu vou fazer um breve intervalo. Sim. Vamos continuar daí. A história, tá bom. Coisas que ardem na pele, não é? Alergia. Você já está congestionado só de escutar, gente, não é? Não é verdade? Eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta já já. Cuidar é estar presente quando você mais precisa. O PHS Samaritano Saúde conta com mais de 2.300 médicos e uma ampla rede hospitalar em Campinas, Indaiatuba, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara do Oeste e Itu. Oferecemos atendimento completo, da prevenção à alta complexidade, sempre com profissionalismo, ética e respeito. Porque cada vida importa. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage. Mais que educação, uma jornada transformadora. De volta com Palavra de Honra, nós estamos conversando com a doutora Ariana Yang no Palavra de Honra de hoje, falando sobre alergias. E chega aqui uma pergunta de uma ouvinte atenta, né? Pimenta dá alergia nas pessoas? Então, pimenta pode dar alergia, mas na maioria das vezes não é uma alergia verdadeira. Assim como a gente estava conversando, né, do cheiro forte, quando a mucosa nasal já está inflamada, fiz o exemplo da pele que já está machucada,
A pele que já está machucada, ela não tolera um agente irritante, a sensibilidade dela aumenta. Então, se eu passar um álcool gel, que na minha pele é assim, não tem nada, não sinto nada, tolero bem, não sinto nada. E então, a maioria das pessoas toleram o cheiro de perfume, toleram o contato ali com a pimenta, mas quando já existe uma inflamação, essa sensibilidade fica alterada. É como se eu tivesse com a pele machucada. E aí, uma substância irritante que tem um potencial irritante é percebida de uma forma diferente. E aí a pessoa pode espirrar, escorrer o nariz, estimular a produção de muco, congestionar, entupir. E especificamente no caso da pimenta, tem uma substância, o nome é difícil, mas chama capsaicina. Capsaicina. É uma substância parecida com a substância que a gente já tem no corpo quando causa alergia. E aí, quando a gente inala a pimenta, ou chega muito perto da pimenta, se a pimenta tiver em alta concentração, for uma pimenta bem forte, todo mundo chega perto da pimenta, ou espirra, ou tem aquela sensação, né? Mas pessoas que já têm uma sensibilidade, já têm uma inflamação, a tolerância dela fica menor. Por conta dessa substância capsaicina, todo mundo é sensível. Eu não perguntei no primeiro momento do programa, mas aquele espirro repetitivo... Espirro em salva. Em salva de palmas. Tinha. Como é que faz para parar isso rapidamente? Porque às vezes leva um tempo. Né? Eu já tive esse tipo, acho que muita gente já passou por isso, né? E é desconfortante, né? Guiando, eu já tive isso guiando, tive que parar o carro, você acredita? Para espirrar? Para espirrar, não parava, abria, e é horrível, porque você espirra, aquele espirro atum. O atum, você sabe qual é, né? Aquele de 3 metros, que chove, perdigoto, não é? É horrível aquilo, né? Eu dou aula, às vezes um aluno dá um atum dentro da sala de aula, né? Em cima de um cabelo das moças, né? Eu reprovo na hora o aluno, reprovo na hora. E tem tempo atrás. Não é? Mas esse espirro, como é que você faz para interromper o ciclo? Não tem nada de imediato. Então, o tratamento, como que a gente olha uma pessoa que tem uma rinite alérgica, que tem uma alergia respiratória ou alergias recorrentes? Alergia no geral. Alergia no geral tem 3 formas da gente olhar. Se a gente identificar uma causa que seja possível afastar, está resolvido o problema. Então, no caso de uma alergia alimentar, a pessoa descobriu que tem alergia a camarão. Não come. Não pode comer, porque comer de novo tem pode... gente que morre com essa alergia. Tem gente que morre. Alergia alimentar tem risco de morrer. Né? Se a gente tiver tempo, a gente pode falar. Popularmente fecha a glote, o cara para de respirar. Então, as pessoas acham que morre porque fecha a glote. Mas não, isso é papo furado. Pode fechar a glote, se fecha a glote, morre. Mas a causa principal, na verdade, não é a glote, é o peito. Dentro do brônquio, o brônquio contrai demais, é broncoespasmo. É como se fosse uma asma muito grave, aguda, ali naquele momento. Então, no caso de alergia alimentar, que eu identifico uma causa e afasto essa causa, está resolvido o problema. No caso das alergias por alérgenos comuns, como é o caso do ácaro, do fungo, coisas da poeira, não tem como a gente eliminar 100%. A gente diminui, coloca a capa no colchão, a gente diminui a exposição. Aspirador na casa. Esse negócio de cachorro no quarto deve ser terrível. Então. Cachorro que sobe na cama. Se a pessoa for alérgica. Se a pessoa for alérgica, aí não pode. Mas, e aspirador tem um cuidado. O aspirador, ele tem que ter filtro especial para ácaro. Senão, o filtro, a gente chama filtro EPA, não é nenhuma marca, não. É uma característica do filtro que é colocado no aspirador. Ele também tem que ter uma malha menor ao tamanho do ácaro. Porque senão você aspira e devolve o ácaro para o ambiente. Aí você está piorando. Então não é só aspirar, tem que aspirar com o filtro EPA. Tudo é uma ilusão, né? Você chega assim, não, vamos aspirar, chega, fecha as cortinas, manda lavar e tal. Mas às vezes você usa um equipamento desse que você está piorando a situação. Sim. Então, uma estratégia é você identificar a causa e afastar a causa ou minimizar, diminuir a exposição à causa. Essa é uma estratégia. A outra estratégia é você fazer o alívio sintomático. Como estou com febre, toma um remédio para febre. Então, você está com uma crise de rinite, está com uma crise de espirros, coçando muito o nariz, não está conseguindo dormir à noite, toma um antialérgico, tem um alívio de sintoma. Se a sua rinite, a sua alergia é uma alergia que ela é episódica, está tudo bem essa estratégia, que é o alívio sintomático, tomar antialérgico.
E esses Mas- medicamentos nem tem receita para isso, né? Não, são medicações de uso que dá para comprar sem receita. Certo. Tá? Mas Mas qual não é o pode problema? exagerar também, né? E não pode errar, porque as pessoas muitas vezes usam remédios como corticoide, por exemplo, que fazem muito mal, alivia sintomas, mas fazem muito mal. Então, o ideal é que tenha orientação médica, tá? Para saber se essa... E até porque, muitas vezes, a pessoa fica só tratando com o sintoma, ela poderia se beneficiar de um tratamento que trata a inflamação que gera o sintoma, que é a última estratégia, que é a estratégia mais eficaz. Essa estratégia sintomática, ela vale para quando o sintoma é muito esporádico, aquela pessoa que só quando vai na casa de praia, só episodicamente ela tem sintoma, aí nesse caso o tratamento sintomático vale. E aí tem o tratamento de controle ou de prevenção, que é o tratamento mais recomendado para as alergias que são crônicas ou que acontecem com muita recorrência, ou que tem aquele basal, é aquela pessoa que todo dia coça o nariz, todo dia de manhã acorda espirrando, e ao longo do dia vai melhorando, ela se adapta e de vez em quando tem uma crise. Essa pessoa que tem um sintoma basal ali no dia a dia ou que toda hora recorre, o ideal é fazer tratamento preventivo. No que ele se caracteriza, baseia? Qual é? No controle da inflamação. Existem hoje medicações que são extremamente seguras, que têm ação somente local e que desinflama. É como se cicatrizasse aquela pele que está inflamada. Entendi. E ela passa a responder como uma pele normal. E aí a consequência é que ela diminui demais a frequência de crise, ela zera os sintomas rotineiros ali do dia a dia. E não é que cura, a gente não tem tratamento que cure. A pessoa, se ela curar, vai ser por ela mesma. Mas os tratamentos não curam. Mas eles são muito eficazes para controlar, para trazer qualidade de vida, fazer com que a pessoa tenha uma rotina normal. Não tem um laser que você passa e vai matando o ácaro, assim, vai queimando o Olha, ácaro? sabe que eu vou... Essa pergunta, até para falar uma coisa que as pessoas compram, tem um aparelhinho que as pessoas compram, compram pela internet, tem propaganda, eu vejo direto, aparece para mim, o paciente pergunta... que só serve para ácaro suicida, que você coloca na parede. O que é ácaro suicida? É aquele ácaro que vai lá e entra no aparelhinho. Que entra dentro do aparelho. Ele não serve para nada. Não serve para nada. É um investimento e é caro. As pessoas compram achando que Mas vai... se sente bem, né? O problema é esse, aquela sensação Trata de... psicológico. Eu comprei um negócio que mata ácaro, né? Chinelo não adianta, esse aparelho também não. Quer dizer, o negócio é a capa para enclausurar o bichão lá dentro, porque você não vai conseguir nem vê-lo, né? Isso. E no cuidado do ambiente, passar pano. Evitar vassoura. Pano passar no pano chão. Úmido. Pano úmido. Com algum produto, não? Pode ser água e sabão. Escuta, só para a gente encerrar, estamos no final já, né, Nato? Uma última pergunta, né? Picada de inseto, né? Eu me lembro, eu vi um garotinho que foi picado por formiga. O pé virou um pão desse tamanho. Já é um sintoma que ele tem alergia ou não? Olha, aqui é o momento da gente fazer um alerta muito importante. Os insetos, a gente tem dois tipos. Os insetos que sugam, pulga, pernilongo, carrapato, mutuca. Esses insetos que sugam... Está me dando até coceira, eu não posso nem falar nisso aí. Esses insetos que sugam, existem um tipo de alergia que o nome chama estrófilo. É um tipo de alergia que a pessoa fica empolada, coçando, as lesões duram dias. Não é grave, incomoda muito, tem até tratamento, mas não é grave. Alergias para insetos que sugam. E tem os insetos, que aí são 3, que injetam veneno. Está a formiga, a abelha e a vespa. Sim. Os insetos que injetam veneno, então abelha, vespa e formiga, eles podem causar uma alergia que pode dar desde uma reação local, então pica ali o pé e incha o pé, uma reação local, é desproporcional, dá uma assustada, mas não é tão grave. Mas esse paciente que tem reação com a formiga, ele precisa procurar um especialista, um alergista, para fazer o diagnóstico e avaliar um tratamento, porque para esses insetos existe reação anafilática. Ele pode, numa vez, esse garotinho que você... Esse garotinho que você viu lá o pé dele inchando, mas num outro episódio ele pode ter uma reação anafilática grave e risco de morte. Entendi. E abelha? Uma criança que toma 150 picadas de abelha na cabeça e espirra uma abelha 3 dias depois viva. Olha só. Já viu isso, não? Thanos, você tá me ajudando a dar uma aula, Dia. Porque no veneno, então, na primeira situação que você colocou, tomou uma ferroada. Isso. E a pessoa inchou, e é uma alergia, característico de uma alergia. Mas o veneno, ele tem substâncias que são tóxicas também. Assim como o veneno de cobra.
veneno de cobra, veneno de escorpião, ele tem um potencial tóxico muito grande. A abelha vespa-formiga, o potencial tóxico de uma pequena quantidade não é alto. Mas 150 picadas é muito. 150 picadas é muito. E aí? Aí você pode ter uma reação tóxica Se a tão criança grave, sobreviver, o que pode acontecer com ela? ela pode ter problemas renais, problemas hematológicos, né? Anemia, pode ter problemas de coagulação. E, então, o cuidado médico numa situação de grande número de ferroadas é sério. Né? Então, não pode ficar brincando lá de cutucar colmeia. Doutora Ariana Yang, privilégio ter você aqui, hein? Nossa, aprendi tanto hoje, meu Deus do céu, muito obrigado. Passa o seu Instagram para quem estiver nos vendo agora pelo YouTube, ou mesmo pela rádio, ou mesmo pelas televisões, para quem assistir esse programa, procurar você nas redes. Tá, muito obrigada por me receber, foi um prazer, eu agradeço. E o minha página no Instagram é doutora.arianayang. Ariana Yang. Então é aquele negócio, eu preciso aprender essas coisas. Como é que é Arroba doutora.arianayang. Ariana Yang. Doutora Ariana Yang, muito obrigado. Agradecer ao meu amigo Arthur Mendes, que indicou. Foi, para mim, uma excelente entrevista. Gostei demais, aprendi muito. Espero que você retorne aqui no Palavra de Honra. Com o maior prazer. Muito bem, meus amigos, nós vamos ficar por aqui. Você já sabe, Palavra de Honra sempre pelo YouTube, né? @JTanos, está aqui, ó, JTanos JR. Você entra no nosso canal ou pelas TVs parceiras no Brasil e no mundo, sem contar a Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades, que é o nosso programa que vai ao ar todos os sábados ao meio-dia pela Jovem Pan News FM 100.3 FM. FM 100.3, melhor, né? Vamos repetir, 100.3 FM pelas rádios da região metropolitana de Campinas. Break final e logo, logo a gente se fala, logo, logo a gente se vê. Até lá!